Gente, então vamos falar um pouco sobre processo penal, o tema do Congresso. Para falar sobre processo penal, avanço ou retrocesso, eu vou fazer não são nem breves considerações, brevíssimas considerações até sobre a história e o surgimento do processo penal no Brasil, até para que sirva numa maior reflexão, vamos dizer assim, que acho que é o intuito maior aqui, é que a gente reflita sobre o processo penal e compreenda um pouco mais a sua estrutura e como funciona. Bom, para falar do surgimento da história, eu vou voltar do começo, enquanto o Brasil ainda era colônia lusitana e herdou um sistema jurídico já estabelecido em Portugal, que inicialmente, em 1521, as ordenações afonsinas, embora aplicadas efetivamente, foram as ordenações filipinas a partir de 1603. E em ambas as ordenações, no livro 5º, havia aí um capítulo dedicado aos delitos e às penas, enfim, à matéria criminal. No Rio de Janeiro, nessa época, no início de 1600, ocorreram várias investigações que, na época, eram denominadas devassas. Então, meu caro Humberto, na época, no Rio de Janeiro, devassa era investigação, Hoje é cerveja, exatamente. Então, para que essas investigações fossem feitas, e como não havia o interesse em ter letrados na colônia, Lisboa enviou para o Rio de Janeiro um tribunal para que fosse feito aí o julgamento dessas pessoas. Desses julgamentos realizados, 12 foram condenados à morte, mas somente Tiradentes foi executado em 1792 por ter praticado um crime de lesa majestade, que era um crime contra a coroa. Então, em 1792, ele foi enforcado, foi esquartejado e foi ofertado a exemplar apreciação popular. As penas das ordenações filipinas eram cruéis. A pena capital era um enforcamento por fogo, precedida por muito tormento. E quem se negava a admitir a culpa do que estava sendo acusado era torturado e passava aí por uma série de tormentos. Obviamente que os membros do alto clero, doutores em leis e medicina, não eram submetidos a essas torturas e a esses tormentos. Em 1808, com a vinda da família real para o Brasil, a edição de normas começou a ser feita por aqui. Em 1822, após a nossa independência, houve a possibilidade de formar o ordenamento penal e processual penal aqui mesmo no Brasil, propriamente. Nessa época, já circulavam panfletos, até por influência da América do Norte e da Europa, divulgando ideias humanistas. E, na mesma época, nós tínhamos 46% de escravos. Então, não deixa de ser um paradoxo e uma lei que era igual para todos, mas, ao mesmo tempo, consentia com a escravidão. Em 1824, surge aí nossa primeira Constituição, e em 1832, o primeiro Código de Processo Penal. Então, os senhores vejam que quem tiver a oportunidade de ler, inclusive, esses livros, de 1808 ou 1822, vai ver que a resposta para muitas coisas que acontecem hoje podem estar lá atrás. Acho que a nossa história, a nossa cultura tem muito da nossa tradição, e até para entender melhor como as coisas funcionam. Já indo um pouco mais para frente, já em 1900, mais especificamente final da década de 30 até o meio da década de 40, houve a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, o presidente era Getúlio Vargas, e nós passávamos por uma série de ditadura, por um período negro que perdurou durante muito tempo. Eu estou dizendo isso para os senhores por quê? Porque os nossos 2 diplomas legais, tanto o Código Penal quanto o Código de Processo Penal, são de 1940 e 1941, respectivamente. Ou seja, são diplomas fascistas, nada garantistas, em que a presunção era de inocência, a presunção era de culpabilidade e não de inocência. Antecipava-se o juízo de culpabilidade, antecipava-se o cumprimento da pena, e não havia uma preocupação com a cautelaridade
da prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E leia-se, prisão cautelar antes do trânsito, prisão definitiva após o trânsito, como os senhores bem sabem. Então, em 1988, nós encerramos esse período negro de ditadura, com a Constituição Federal, encerrando esse período, e um artigo 5º dando aí uma série de direitos e garantias a todos nós. Acho que isso não pode ser esquecido. Inclusive, hoje nós temos dentro da própria OAB a Comissão da Verdade, isso aí hoje em dia está sendo amplamente divulgado, e é importante que isso ocorra não só, como isso não vai acontecer, não para punição, mas sim para que nós conheçamos a nossa história e que para nós tenhamos a exata valorização de como é importante a democracia e de como é importante um processo penal justo, um processo penal regular e alinhado com a Constituição Federal. Porque, por esse motivo, durante aí algumas décadas, nós vivemos esse conflito para os operadores do direito do quê? De um código, de um diploma fascista contra uma Constituição cidadã. Então, as reformas que já ocorreram e as reformas que estão ocorrendo servem justamente para que essa adequação seja feita, tanto ao direito penal quanto ao direito processual penal, e adequando ao Estado Democrático de Direito, fortalecendo sobremaneira aí a presunção de inocência. E os advogados, nós advogados, temos até como dever estatutário defender a Constituição com unhas e dentes. Então, é isso que nós tentamos fazer, é isso que, propriamente dito, enquanto profissional, a gente tenta trabalhar dessa forma. Se for analisar desde 1988, o Código de Processo Penal já deveria estar alinhado com a Constituição Federal, só que até utópico, porque tem todo o processo legislativo para que fosse alterado o Código de Processo Penal, para que aí sim nós pudéssemos ter essa adequação. Então, durante todo esse período, teve esse problema que eu já disse, e a partir do ano de 2000, o então ministro José Carlos Dias entendeu por bem reformular o Código de Processo Penal. Para reformular o Código de Processo Penal como um todo, para fazer um só projeto, fica praticamente inviável, dada a sua extensão. Qual foi a estratégia que foi traçada? A estratégia foi no sentido de se criar vários anteprojetos e ir alterando o Código de Processo Penal em tópicos, ou em artigos, ou em capítulos. Dentro desses projetos, alguns já foram alterados, alguns, por exemplo, em 88 já alterou a questão do Tribunal do Júri, já alterou a questão das provas, já alterou a questão dos procedimentos, e mais recentemente, há 1 ano e meio atrás, pouco mais que isso, alterou a questão das prisões, que já deveria ter sido feito, como a gente mencionou. Então, o processo criminal de 1940 até 2008, ele era o mesmo. Então, para os profissionais que estavam acostumados a trabalhar no fórum, na lide, tanto para o promotor quanto para o juiz, quanto para o advogado, era o mesmo rito, era a mesma maneira de trabalhar, que agora mudou por completo. Estamos num período aí de adequação, estamos num período ainda de divergências naturais entre acusação e defesa, e até a visão da magistratura, para, com o tempo, nós irmos resolvendo. Então, para exemplificar, o processo penal de 1941 até 2008, ele se iniciava com o término do inquérito policial, né? O inquérito policial teve toda a fase de colheita de provas, as testemunhas foram ouvidas, a vítima foi ouvida, o acusado, o indiciado foi ouvido. E, ao término disso, após o relatório da Polícia Civil, o promotor de justiça recebia esse inquérito relatado, com o inquérito finalizado, e aí ele tinha por bem ou arquivar o inquérito, ou dar início à ação penal com a propositura da inicial acusatória, que nós chamamos de denúncia. Então, com a denúncia, iniciava-se aí o processo criminal. Então, o promotor denunciava, o juiz recebia essa denúncia e já mandava citar o réu, através do oficial de justiça, já designando a data para o interrogatório do réu. O interrogatório do réu, importante que se fale nessa época,
Era um ato inquisitivo, os advogados, tanto as partes, tanto o advogado quanto a acusação, não participavam efetivamente do interrogatório, às vezes sequer existia a presença do advogado, e isso aí até o ano de 2001, quando foi alterada, passando então o advogado a ter a participação, advogado e promotor, e tendo o direito aí de fazer as perguntas. Então, existia um interrogatório, no próprio interrogatório o advogado, se houvesse advogado, já saía intimado para apresentar a defesa prévia. Se não houvesse advogado, ele tinha que nomear algum, caso contrário, o próprio Estado iria nomear, porque, como nós sabemos, ninguém pode ser julgado sem que tenha uma defesa efetiva, sem que tenha um advogado. Posteriormente a isso, era designada uma audiência para testemunha de acusação, na própria data do interrogatório. As testemunhas de acusação sempre nessa ordem, testemunhas de acusação eram ouvidas. Depois que todas as testemunhas de acusação já tivessem sido ouvidas em uma audiência ou mais, aí dependeria de se todas tivessem comparecido ou não, era designada uma data para testemunha de defesa, testemunhas de defesa eram ouvidas. Aí sim abria-se a fase do artigo 499, que era se tivesse alguma diligência, algum requerimento a mais. Posteriormente, as alegações finais, com as considerações finais das partes, via de regra, o promotor pedindo a condenação, a defesa pedindo a absolvição, e, ao fim, o juiz ia dar a sentença. Esse era o processo penal de 1940 até 2008. Todos os profissionais estavam acostumados a trabalhar dessa forma, e, a partir de então, mudou. O inquérito continua correndo do mesmo jeito, só que quando o juiz, quando o promotor recebe esse inquérito e oferece a denúncia, é feita a citação não mais para que o réu vá até o fórum para ser interrogado, e sim para que ele constitua um advogado para apresentar uma defesa preliminar que está prevista no artigo 396-A do Código de Processo Penal. Essa defesa preliminar não se confunde com a defesa prévia anterior. Essa defesa preliminar hoje, para fazer uma analogia, como se fosse uma contestação na área civil. Então, é o momento adequado que nós temos, e tem o ditado dormentibus non socorret, o direito não socorre aos que dormem, é o momento adequado para se arrolar as testemunhas, é o momento adequado para, eventualmente, dependendo do crime, dependendo da necessidade de pedir algum tipo de perícia, é o momento adequado para alegar algum tipo de exceção, e é o momento adequado também para apresentar o rol de testemunhas com pertinência. Aquele rol de testemunhas que, muitas vezes, nos processos, a testemunha ia lá só para falar de antecedentes criminais, hoje em dia isso aí pode até ser recusado pelo juiz. A testemunha tem que ser ouvida sobre os fatos, embora na prática, né, na lei diga isso, mas na prática os juízes ainda aceitem, justamente pela essa dificuldade de mudança. Então, tá bom, teve essa apresentação da defesa preliminar, o juiz aí sim vai receber a denúncia, e a inovação que teve com relação a isso é que há a possibilidade agora, se você fizer uma defesa preliminar, e nós, advogados, como primeiros juízes da causa, se você analisando com o seu cliente, conversando com o seu cliente, vendo que tem uma prova robusta para comprovar ali que não há necessidade de um processo, que a absolvição está clara, ou que existem motivos suficientes para uma absolvição sem que haja instrução criminal, o juiz de direito pode absolver aplicando o artigo 397 do Código de Processo Penal. Então, antes que tenha o processo, isso é um benefício muito grande para o réu, até que ele não seja submetido ao constrangimento de um processo criminal. Então, é isso que estabelece a lei, embora na prática, nos casos que eu tenho trabalhado, eu não vi nenhum juiz absolver sumariamente, acho que ainda tem uma certa restrição, e se o legislador fez isso justamente para que se tenha uma economia processual e que se não tenha um número menores de processo, até para se adiantar e que não tenha o constrangimento, que com o tempo eu espero que essa realidade muda. Recebendo essa audiência preliminar, recebendo essa defesa preliminar, o juiz já vai dizer que não há motivo para uma absolvição sumária e já vai marcar audiência. As audiências que eram desmembradas, da maneira que eu expliquei para os senhores anteriormente, agora ela é uma audiência que, fazendo mais uma vez uma analogia com a Justiça do Trabalho, é uma audiência una. Todos os atos são praticados na mesma ocasião, é isso que determina a lei.
Então, na mesma sequência, que o processo nada mais é de uma sequência de atos, essa sequência tem que ser respeitada, essa formalidade tem que ser respeitada. Então, na audiência, sempre o ofendido vai ser ouvido primeiro, então a vítima, obviamente, se viva, vai ser ouvida primeiro. Posteriormente, as testemunhas de acusação serão ouvidas. Após a inquirição das testemunhas de acusação, pode ter uma eventual, que é uma novidade também no processo penal, pode ter uma eventual oitiva do perito. Se teve um perito e tiver uma justificativa para aquele que seja ouvido, até de acordo com o 159 do Código de Processo Penal, há a possibilidade de pedir para que o perito preste esses esclarecimentos em audiência. Ele vai ter que ter respondido os quesitos. Nós temos a condição, nós temos a possibilidade, óbvio que vai depender da situação econômica do nosso cliente, de nomear um assistente técnico. Então, o assistente técnico vai poder nos auxiliar. A partir do momento que você chama um perito de alguma área, não é a nossa área de atuação, nem a nossa, nem a do juiz, e muito menos a do promotor. Então, o perito pode falar com relação à medicina, com relação à engenharia, enfim, vai depender muito do caso prático. Então, há a possibilidade, essa também é uma inovação da lei, que o perito seja ouvido desde que requerido pelas partes. Na sequência, se houver a possibilidade de acariação, coisa que eu nunca vi no processo penal, mas há a possibilidade, e também o reconhecimento de coisas ou de pessoas, reconhecimento dos objetos ligados ao crime e reconhecimento de quem praticou o crime. Após isso, tem o interrogatório. O interrogatório é o último ato do processo, e essa é uma inovação que eu acho que não é tão inovação assim, que já tem alguns anos, mas, de acordo com todo esse período que a gente disse, é uma vantagem muito grande, acho que é até para você colocar no mesmo, que tenham paridade de armas, e que defesa e acusação estejam aí, a partir do momento que você vai colocar o Estado de um lado e um réu de outro, há uma disparidade muito grande. Então, essa é uma maneira de que, que o réu tenha conhecimento de toda a prova que foi produzida durante todo o processo, que ele tenha conhecimento, que ele tenha aí o direito de acompanhar todas essas provas, e que não mais o faça antecipadamente, sem saber o que as testemunhas iriam falar. Então, o interrogatório passa a ser o último ato do processo. Após o interrogatório, vão haver debates aí de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, se assim for necessário. Primeiro a acusação, depois a defesa. Nesses debates que ocorrem, tem alguns juízos, tem alguns advogados, alguns promotores que gostam de trazer pendrive. É permitido o pendrive? Alguns juízes aceitam, outros juízes não aceitam. Talvez fosse o caso de perguntar, dependendo de onde está correndo o processo, como procede o juiz daquela determinada vara. Então, você já pode levar o pendrive com as alegações, com os debates, não para ser impressos, né? Mas, às vezes, tem a possibilidade de colocar lá, ou mesmo para que ajude. Você pode levar o seu computador, se tiver a possibilidade, para ajudar, para você já ir com alguma coisa mais ou menos formatado, para não ser pego de surpresa. Estou falando isso até porque a gente percebe na prática. Semana passada mesmo eu tive uma instrução de julgamento num processo de tráfico de drogas, com 2 réus, e eu conversando na antessala, antes de entrar na audiência, com o advogado do outro réu, falando sobre os debates, ele falou, não, eu não vou debater de maneira alguma. Se o juiz quiser que eu debata, eu não vou debater. Eu vou pedir o memorial. Eu falei, tudo bem, você vai pedir o memorial, só que a praxe dessa vara não é o memorial. A praxe aqui é que se faça o debate, até porque a lei estabelece isso. Chegar ao final dos debates, e quando eu digo para os senhores que o último ato depois do interrogatório são esses debates, o artigo 403, parágrafo 3º, define o seguinte, que aí quem define é o magistrado, não somos nós, e nem o promotor. O magistrado pode definir, de acordo com a complexidade dos autos, ou de acordo com o número de réus, que seja convertido em memoriais. Então, aí você tem a possibilidade de pegar o processo e fazer o memorial no seu escritório. A lei não diz isso, a lei diz que tem que ser o debate, tem que ser oral. Então, esse advogado, na hora, falou, não, eu não vou fazer. Falei, se você não fizer, o réu pode até ser julgado indefeso, que eu acho que isso aí realmente é uma mancha na carreira de qualquer advogado. Então, a gente, por mais que esteja estabelecido no Código, e por mais que seja claro,
às vezes os profissionais não se atentam para esse tipo de detalhe. Então, o processo penal é esse, para fazer uma comparação do que era antes e do que é hoje, é exatamente esse rito. E acredito que, pela própria adequação à Constituição, é um avanço. Mas não foram essas mudanças só que aconteceram. Já vem acontecendo algumas mudanças que são pontuais, que são interessantes até ser lembradas, porque se a mudança ocorreu é porque existiu muito problema antes. Então, o artigo 366, por exemplo, diz sobre a suspensão do processo em caso de revel. Esse artigo foi alterado em 1996. Por que alterou-se esse artigo? Porque nessa fase era comum que se respondesse a um processo criminal, fosse condenado sem ter conhecimento. Isso acontecia muito, por exemplo, com relação a furto de RG. O cidadão tinha um RG furtado, depois de um tempão ele ficava sabendo que tinha uma condenação penal contra si. Isso redundou numa avalanche de revisões criminais, e para suprir esse problema que aconteceu, justamente hoje, se o réu não é localizado de alguma forma, se não há prova certa, você tem a suspensão do processo e há a possibilidade aí, para que a prova não se perca no tempo, de ser feita uma audiência de produção antecipada de prova. As testemunhas são ouvidas, os depoimentos ficam registrados, enquanto o réu não for localizado, o processo fica suspenso, e o importante, o prazo prescricional também. De todas essas alterações, talvez as mais importantes seja com relação à prisão, às medidas cautelares e à liberdade provisória, essa lei que entrou em vigor em 2011. É uma lei que entrou em vigor também com o objetivo de tentar minimizar a questão carcerária no Brasil, que é caótica, e, na época, a imprensa divulgou amplamente no Brasil inteiro, por ser alteração do Código de Processo Penal no tocante às prisões, que muitas pessoas iam ser postas, muitos réus iam ser postos em liberdade, que era uma chamada lei da impunidade, que a partir do momento que você abria essa possibilidade para que vários presos fossem soltos, ia ser um caos, ia ter uma avalanche de alvará de soltura e que muitos presos iam estar perambulando pelas ruas. A mídia, às vezes, faz um desserviço da maneira como noticia. E passados aí 1 ano e meio da nova lei, essa lei que diziam que seria uma lei que iria causar esse problema grave de segurança pública, nós chegamos ao seguinte dado. Nesse período, aumentou-se o número de prisões em 7%. Em dezembro de 2010, nós tínhamos 500 mil presos no Brasil e houve um aumento aí de 7%. A lei teve essa intenção de reduzir a questão carcerária, mas quem aplica a lei, acho que não comunga ainda da mesma forma, e esse fato realmente não aconteceu. Então, para dar um dado para os senhores, de 1990 até 2013, houve um aumento de 511% do número de presos. E, bem que se diga, o número de unidades prisionais, de 79 para cá, nós partimos aí de 13 unidades para 144. Então, nós hoje temos a constatação que nós construímos muito mais penitenciárias e muito menos escolas. Cria-se muito mais leis, penaliza-se mais. Será que está resolvendo? A eficaz prevenção do crime não depende tanto da maior efetividade do controle social, né? Ou seja, mais prisões. E sim da integração do controle social formal, que seria aí a atuação da polícia, do judiciário, também do sistema penitenciário, com a informal, o controle social formal, juntamente com a informal, que seria a importância da família, da escola, da religião e do lazer. Então, essa pesquisa demonstrou que nós temos 550 mil presos no Brasil atualmente, e o grande problema disso, que a lei veio para resolver e não resolveu, é isso que nos deixa estarrecido, e aí que talvez seja o retrocesso, seja que, desse volume de presos, 1/3 se encontram no nosso Estado, que é uma quantidade muito grande, e desses, cerca de 44% são presos provisórios. São presos que estão cumprindo uma pena antecipadamente, contrariando o que diz o Código de Processo Penal, contrariando a própria Constituição Federal. Então, há a punição antecipada,
há uma afronta aí à presunção de inocência e não houve essa melhora na superlotação das penitenciárias. Mas um grande avanço dessa lei, que corrigiu uma distorção enorme, pelo menos tentou corrigir, era justamente no sentido dos presos provisórios que tinham uma punição antecipada grave. Para vários tipos de delito, até para elencar alguns delitos, como a apropriação indébita, o furto simples, o estelionato, o homicídio culposo, o dano qualificado, a receptação do caput, a posse, o porte e o disparo de arma de fogo, para todos esses delitos, era comum que houvesse a prisão desde a fase de inquérito até o final do processo. Então, o camarada, às vezes, era preso em flagrante, ou era preso no decorrer do inquérito, respondia todo o inquérito preso, todo o processo preso, e, ao final, quando era condenado, quer dizer, você deixa ele preso, durante as investigações ele fica preso, durante o processo ele fica preso, e, na hora que ele é condenado, ele é posto em liberdade. Qual a lógica dessa punição? Na minha modesta opinião, lógica alguma, era uma verdadeira aberração, porque o juiz condenava e no próprio corpo da sentença aplicava o artigo 44 do Código Penal, convertendo aí a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Então, a lei veio aí para tentar resolver essa questão, embora na prática a gente veja aí a dificuldade dos magistrados em aplicar, mas também nós temos que também entender essa fase de transição, que há dificuldade para todos. Eu costumo dizer que a gente tem que fazer um exercício sempre de nos colocarmos no lugar do outro. Então, tem que sempre se colocar no lugar do promotor, se colocar no lugar do juiz, que acho que é um exercício importante até para se ter mais êxito. O sistema, nessa época, não fazia distinção, então, né, de preso provisório junto com o preso condenado. E é óbvio que é uma má influência que eles fiquem no mesmo estabelecimento. Hoje, se ficarem junto, caracteriza constrangimento ilegal, que pode ser alvo aí de habeas corpus. As medidas cautelares que foram criadas nessa lei também foi uma inovação muito grande, está dando muita discussão, ainda também está em fase de adaptação, mas foi um grande avanço porque o juiz não tinha opção antes, ou ele prendia ou ele soltava, não existia uma medida alternativa para que ele pudesse fiscalizar o réu sem que fosse numa medida extrema, ou seja, a prisão, sem que houvesse aí essa antecipação da pena. Então, as cautelares entraram justamente para cumprir essa lacuna. Essas medidas cautelares vão ser aplicadas de acordo com a necessidade... Desculpem. De acordo com a necessidade e a adequação, e pode ser aplicada tanto isoladamente como cumulativamente. Então, tem que analisar qual o tipo de crime, qual a necessidade de ser aplicada, qual o crime que aconteceu, qual a necessidade da aplicação da cautelar, e qual a medida cautelar que é adequada para aquele crime. Tem algumas medidas que são adequadas para determinados crimes e vice-versa. Essas medidas podem ser decretadas pelo juiz ou podem ser feitas através de requerimento das partes ou até mesmo através de uma representação da autoridade policial. Salvo em caso de urgência, o interessante é que a parte tem respeito ao princípio do contraditório, que ela possa se manifestar com relação à cautelar. Essa é a lógica, mas isso não impede que, em caso de urgência, o juiz conceda de ofício, mas há a possibilidade sempre, o ideal é que, por exemplo, teve um caso de um deputado em Curitiba, que o assistente de acusação pediu a cautelar até para que não houvesse o perigo de fuga, para que ele entregasse o passaporte dele. O juiz recebeu esse requerimento, mandou que fosse feito cópias, encaminhado ao advogado, para que ele pudesse se manifestar antes da decisão em respeito aí ao princípio do contraditório. Então, essa é a regra. No caso de ser descumprida a medida cautelar, então o juiz aplicou determinada medida cautelar e, por exemplo, uma medida cautelar é o réu
justificar as suas atividades habituais. Então, ele está lá, ele está preso, foi solto, mas fala, ó, o senhor vai ser solto, só que uma vez por mês o senhor tem que vir aqui no fórum. O senhor vai vir aqui no fórum, o senhor vai dizer o que o senhor está fazendo, se o senhor mora no mesmo endereço, se o senhor se envolveu em algum outro problema. Então, você substitui a pena de prisão por essa medida cautelar. Se essa medida cautelar for descumprida, a regra é o quê? Que haja a substituição da cautelar. Ainda que ela possa ser aplicada isoladamente ou cumulativamente, há a possibilidade do quê? De você tentar substituir. Por que eu estou dizendo isso? Porque a prisão preventiva passou a ser a última ratio, a última instância. A prisão passa a ser em caso de total necessidade. A regra seria a aplicação das cautelares, até que sejam cumuladas, mas nunca a preventiva de cara ou sem que haja a necessidade extrema. A prisão hoje, principalmente para os estudantes, houve uma melhora muito grande, porque ou a prisão é preventiva ou a prisão é temporária. A prisão em flagrante, por exemplo, quando é feita a prisão em flagrante, que o juiz recebe essa prisão, se ele for mantê-la, automaticamente ele é convertida em preventiva, e aí sim a necessidade dele fazer essa conversão pela cautelar. Os requisitos da prisão preventiva continuam os mesmos, e a inovação é que ela só passa a ser, ela só pode ocorrer nos crimes que tenham uma pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Se a pena é inferior a 4 anos, não pode haver a prisão. Então, se o cliente dos senhores forem presos, primeira coisa é verificar qual a pena que ele está sujeito. Se a pena máxima não supera 4 anos, ele não pode ficar preso. Automaticamente o delegado tem que arbitrar uma fiança. E aí está o problema também em como essa fiança vai ser aplicada, até por uma questão de razoabilidade. Prisão domiciliar, que não havia também a previsão legal, passou a existir, é uma inovação. Então, o réu fica detido em casa e só pode sair com ordem judicial. Essa prisão pode ser requerida, né? O advogado pode requerer essa substituição, e no próprio texto de lei está expresso em quais situações ela pode ser concedida, especificamente quando o réu tiver mais de 80 anos, tiver com a saúde debilitada, extremamente debilitado por doença grave, for gestante ou for aí indispensável aos cuidados de uma criança de até 7 anos. Importante que esse requerimento tem que vir anexo, tem que vir munido de uma prova idônea. Isso aí está explícito na própria lei. As cautelares que eu disse para o senhor, na realidade, são 9 cautelares, para falar algumas aqui rapidamente, fora essa de justificar as atividades. Pode ter proibição de frequentar determinados lugares relacionados aos fatos, por exemplo, questão de briga em estádio de futebol, né? Um ano atrás, mais ou menos, estava sendo frequente a briga entre torcedores do Corinthians e do Palmeiras, né, a Mancha Verde e a Gaviões da Fiel, e ambos os presidentes não podem comparecer ao estádio de futebol. Então, é essa cautelar que é imposta. Ele não pode mais frequentar o jogo de futebol, justamente por ter participado de confusões aí relacionadas à torcida de futebol. Então, essa cautelar é uma cautelar nova, o delegado pode pedir isso também. Tem uma cautelar que é relacionada à Lei Maria da Penha, que é praticamente igual, que é a proibição de manter contato e distância de certa pessoa. Isso aconteceu em alguns casos, e o réu não pode manter contato com a vítima, e esse contato não é só o contato físico. Ele não pode manter contato por e-mail, ele não pode fazer ligação telefônica, e se ele fizer isso, vai estar descumprindo a cautelar. No caso específico da Maria da Penha, é prisão. Pode ser até um delito simples, como um delito de ameaça. Se ele tem lá o mandado de distanciamento, que ele mandado de afastamento, que ele não pode chegar perto, e se ele entrar em contato, se ele mandar um e-mail, e sai prisão mesmo, gente. Eu tenho casos de até inquérito de ameaça, que houve o descumprimento, e até pelo problema grave que a gente passa de violência contra a mulher, a esse endurecimento aí da lei. A fiança, hoje em dia, pode ser aplicada na delegacia de polícia para os crimes que não ultrapassem os 4 anos, e para crimes que tenham uma pena maior de 4 anos, o advogado pode requerer essa fiança para o juiz de direito, que vai decidir em 48 horas. Os valores da fiança
Na delegacia de polícia, de 1 a 100 salários mínimos, e se a pena for superior a 4 anos, de 10 a 200 salários mínimos. Um grande problema aí a gente tem que contar com a discricionalidade de quem vai aplicar isso e do bom senso de quem vai aplicar isso. E no começo da lei, a gente via que isso não estava acontecendo. Por exemplo, para citar, teve um caso de uma senhora que furtou 5 quilos de carne e foi aplicada uma fiança de R$5.000. Acredito que quem está furtando carne não vai ter condição de pagar essa fiança, automaticamente fica presa, né, e não se consegue atingir aí a intenção da lei. Nos casos de crime com pena maior do que 4 anos, que o juiz que teria que conceder a fiança, de 10 a 200 salários mínimos, e na própria lei também diz que, dependendo da condição econômica, a fiança pode ser dispensada, a fiança pode ser reduzida até 2/3, ou, dependendo da necessidade, principalmente para crimes econômicos, enfim, pode ser aumentada em 1000 vezes. Então, você veja aí o valor que isso vai servir. Esse dinheiro vai servir para pagar as custas processuais, a indenização para a vítima, a prestação pecuniária, né, e da multa em caso de condenação. Esse valor, se for, pode ser atualizado e vai ser devolvido em caso de absolvição. E o mais importante é o seguinte: ele pagou-se a fiança. É uma maneira de você, do juiz, vincular o réu ao processo, porque se ele pagou a fiança para conseguir a liberdade provisória e comparecer a todos os atos do processo, mesmo sendo condenado, cumprir a pena, ele vai ter esse valor da fiança de volta, desde que pagos aí essa questão de indenização da vítima. Se houver, de alguma forma, algum saldo desses valores em caso de condenação, esse valor vai para o Fundo Penitenciário Federal, até para também resolver a questão aí tentar resolver a questão caótica do sistema carcerário. Então, quando entrou em vigor, não havia muito parâmetro para fixar os valores da fiança. Hoje, depois de algum tempo, os magistrados deram uma regulamentada da seguinte forma. Então, tem 2 faixas hoje em dia, mais ou menos, de fiança. Por um crime em que a pena não exceda 4 anos, um furto, por exemplo, vai variar de R$ 6.220 até R$ 62.000. Essa é a primeira faixa. E a segunda faixa, quando a pena é superior a 4 anos, começa em R$ 6.220 e vai até em R$ 124.400. Como temos muitas palestras hoje aqui, eu não vou me estender muito, acho que as alterações, mais ou menos esses insights, essas informações que eu tentei passar para os senhores, para demonstrar as alterações que foram feitas. Concluo eu que essas alterações constituem, sim, um avanço, mas o mais importante é que depende muito de quem vai aplicar. Tem que ser aplicado com razoabilidade, tem que ser aplicado com bom senso, senão de nada adianta. O problema, por exemplo, é da prisão provisória, que está aumentando quando se deveria nitidamente estar tentando aí resolver. Tudo que nós falamos, tudo que eu falei aqui para os senhores hoje, até em adequação do Código de Processo Penal, com a Constituição, a gente fala de garantismo. E, já encerrando, para falar para dar o outro lado da moeda, né? Nós, como advogados, temos que respeitar, temos que defender a Constituição e sermos garantistas, mas também a gente não pode tapar o sol com a peneira diante do que está acontecendo hoje. A gente tem que sempre estar aberto até a mudar de opinião. Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum com isso. Então, o inverso do garantismo seria o direito penal do inimigo, né, do doutrinador alemão Gunther Jacobs, que, com base em políticas públicas de combate à criminalidade, principalmente com relação ao crime organizado e ao terrorismo, que vem numa crescente muito grande, principalmente depois aí do ataque de 11 de setembro às Torres Gêmeas, um problema grave, o problema de violência está muito grave. Então, esse direito penal do inimigo tem 3 pilares, que são completamente opostos ao garantismo, que é a antecipação da pena, a desproporcionalidade das penas e relativação ou supressão de certas garantias processuais, que também vem completamente de conta tudo o que nós falamos,
e leis mais severas contra o terrorismo, contra o crime organizado e contra o tráfico. Eu não sei, até hoje eu tinha uma visão de que a lei mais severa não resolveria por vários aspectos, com uma análise mais macro. Mas vendo hoje em dia a maldade que o ser humano está chegando, a ausência de valores, né, esse consumismo excessivo, tivemos o caso recente da dentista que o acusado, que o indiciado colocou fogo porque ela tinha só R$30, e era um indiciado que você percebe que tinha uma condição financeira razoável, até porque estava com o veículo Audi, você começa a pensar melhor até que ponto o endurecimento em determinadas situações não seria melhor. E indo já na seara da questão da maioridade penal, que a discussão é essa, e muitos juristas aí renomados estão até mudando o conceito sobre isso, né? Não deixa de ser finalmente até uma salada de fruta, mas é sempre no intuito de fomentar a discussão.